Colocasse o pessoal que está fora para dentro, por favor. Diga que o pastor está pedindo por gentileza e pela misericórdia do Eterno que venham para cá, porque o lugar da bênção é dentro do arraial. Amém? Glória a Deus. Tem muita gente que saiu aí. No começo do culto eu vi. As mães estão indo deixar. Tá ok. Glória a Deus, queridos. Mais um domingo, mais uma batalha vencida. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Pode jogar, meu filho. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos fica depois de Atos. Atos fica depois de João. João de Lucas. Lucas de Marcos. Marcos de Mateus. Então Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Capítulo 1. Eu vou esperar você encontrar. Quando você chegar em casa hoje, dê uma olhada no WhatsApp, se você tem o meu contato, ou se você é de algum grupo, você vai encontrar o texto, o capítulo de Romanos, você vai encontrar o tema da mensagem, você vai encontrar o esboço da mensagem que nós vamos pregar hoje. E se você não tem o meu contato, é bom que você tenha, você que é aqui da igreja. Por quê? Porque todos os dias, pela manhã, você vai ouvir uma palavra de 2-3 minutos, uma mensagem para abençoar seu coração. Tem muita gente ouvindo, né? Irmã Edna disse que tem gente que eu nem sei quem é que está ouvindo essa mensagem. E aqui em Espírito Santo o pessoal descrente. São Paulo, janeiro. Amém. Daqui a pouco está até no Japão. Essa semana mesmo alguém pediu o meu contato à pastora para ouvir a mensagem. Então você que é aqui da igreja, você precisa ouvir também. E as cadeiras, hein? Cadê o resto do povo? Subiram e não vão descer, não vão subir mais? Vai lá, gente, bota o povo para dentro do arraial. De maneira amorosa e delicada, mas traga o povo para cá. Quem encontrou Romanos? Olha, pouca gente. Quem encontrou Romanos? Acompanhe comigo a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Hoje nós vamos começar a estudar a carta aos Romanos. Eu fiz um comentário da carta aos Romanos, eu passei um ano, versículo por versículo. Orem por mim. Eu estava até conversando com o apóstolo Jonas segunda-feira passada, porque eu preciso lançar o livro, né? Esse comentário é um livro que eu vou lançar. Evidentemente eu não tenho condições
de pregar os 16 capítulos de Romanos, versículo por versículo. Eu ia levar aí uns 10 ou mais anos para pregar versículo por versículo de maneira expositiva. Eu estou calculando aqui 7 a 10 anos. Mas hoje nós vamos começar a estudar algumas partes da carta de Paulo aos Romanos, começando no capítulo 1, e daqui a pouco o tema de hoje é o Evangelho. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui no texto. Mas o fato é que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico da história da igreja. Se você perdesse a Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos era suficiente para você entender a sua salvação. Nessa carta, Paulo sistematizou todas as doutrinas fundamentais da Bíblia. Por exemplo, no capítulo 1, ele vai falar da doutrina do pecado. No capítulo 2, ele continua falando da doutrina do pecado. No capítulo 3 também. No capítulo 3, a partir do versículo 23, ele vai falar da doutrina da justificação. E no capítulo 4 e 5, ele continua falando da doutrina da justificação, que é um dos aspectos da salvação. Capítulos 6 e 7 e 8, Paulo vai falar da doutrina da santificação. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar agora da salvação de Israel e que Deus está no controle da história do seu povo. Capítulo 12, ele vai tratar da doutrina do serviço. Ele vai ensinar como você deve ser um melhor servo. E ele vai falar do serviço no culto. No capítulo 13, ele fala do serviço para com o Estado, para com as autoridades, a contribuição do cristão e a responsabilidade do cristão de honrar as autoridades constituídas. Já no capítulo 14 e 15, ele vai tratar da doutrina do serviço cristão entre os irmãos. E no capítulo 16, ele encerra a sua carta, dando a sua saudação e falando de alguns irmãos que ele tinha muito apreço, inclusive alguns que o influenciaram na salvação, porque estavam em Cristo, como ele vai dizer, antes dele. Mas hoje nós vamos tratar do capítulo 1, alguns versículos de Romanos. Então, como eu disse a você, a carta de Paulo aos Romanos, ela influenciou muita gente na história do cristianismo. E ela é uma carta tremenda. Paulo escreveu essa carta quando ele estava no ano 58, 57, mais ou menos, depois de Cristo. Ele estava indo para Jerusalém, levar algumas ofertas para os irmãos carentes de Jerusalém, estava fazendo um serviço social. E ele sai de Corinto, de Corinto, ele está na região da Cencreia, praticamente, possivelmente, partindo para Jerusalém. Então ele resolve escrever essa carta para instruir os irmãos de Roma, porque estava havendo dois problemas na igreja de Roma: o problema dos judeus e o problema dos gentios, os não judeus. Qual era o problema dos judeus? O legalismo. Eles estavam querendo que os cristãos fossem legalistas no sentido de cumprir todo o ritualismo do Antigo Testamento, que caducaram quando Jesus morreu na cruz do Calvário, porque Jesus é o sacrifício necessário para a salvação. E o outro problema era o problema dos gentios, que era o ascetismo. O que é isso? Eles estavam se abstendo, por exemplo, de vinho, de carne, de algumas questões, porque eles tinham uma dieta que eles tinham aprendido no paganismo. Então, na verdade, o que Paulo vai tratar é que nem você, sendo legalista no sentido de cerimonialista, ou você sendo ascético no sentido de não comer tudo, nada disso vai salvar você. Porque o que vai salvar e o que vai justificar, o que vai absolver você diante do tribunal eterno é a justiça de Deus. E a salvação é alcançada pela justiça de Deus. Então Paulo vai tratar nessa carta da salvação, da justificação pela fé. A salvação é pela fé. E nós vamos começar agora a trabalhar alguns versículos antes de a gente jogar a projeção. Então, como é uma carta, Paulo primeiro vai fazer a sua apresentação pessoal. E ele vai falar de
3 coisas significativas no versículo 1. Olha aí comigo, versículo 1. Ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeiro ele vai mostrar que ele é o autor da carta. É ele quem escreve a carta, Paulo. E aí a gente já parava, já tinha um seminário aqui só sobre a vida de Paulo. Quem foi Paulo? O maior dos apóstolos de Cristo. Agora é interessante que a palavra Paulo é uma palavra romana que ele recebeu como cidadão romano, vertida do hebraico Shaul ou Saul, que é pequeno. Então ele começa dizendo assim: pequeno. Por quê? Porque o maior se sentia o menor. Porque o grande se achava incapacitado diante do desafio. E o que nós aprendemos com Paulo é que nós precisamos entender que sem Cristo nós não somos nada. Nós somos pequenos e dependentes dele. Nós estamos vivendo hoje na era dos pregadores coach, palestrantes. Eu não chamo pregador. Se alguém quiser chamar pregador, chama, eu não tenho nada contra eles. Palestrantes coach, que o negócio dele é levantar a autoestima. E os crentes, né? Os crentes contratando coach para levantar a autoestima. A gente sabe que nós estamos vivendo na geração da depressão, do ativismo crônico, que o indivíduo trabalha mais do que o jumento, porque a Bíblia diz que o jumento tem que descansar no dia de sábado, né? Mas isso aí tem acarretado o quê? Depressão, estresse, e as pessoas estão vivendo nessa correria e estão precisando agora de coach, né? A onda agora é coach. E pastores acompanhados com coach, crentes acompanhados com coach, congressos de palestras para levantar a autoestima do povo, para eles se sentirem fortes, grandes. Isso é um mau sinal, irmãos. Por quê? Na época que eu me converti, pastor não entrava em depressão, pastor não se suicidava. Hoje o que mais, quando está ouvindo aí, escândalos terríveis, que choque, pastores se suicidando. Qual é o problema? O problema, deixa eu dizer a você, quem vai salvar a igreja, quem vai salvar a nação brasileira. Me perdoe se você é coach, está me ouvindo aí, continue, é um trabalho muito bonito, mas os coaches da vida não podem substituir a palavra de Deus. A situação que as pessoas vivem hoje, inclusive os crentes, é um sintoma de que eles não têm vida devocional. Eles não oram nem 1 hora por dia. Eles não leem 2 versículos da Bíblia. Então quando o vento vem, quando a crise chega, eles se abatem. Mas eu quero profetizar que Deus está reavivando a geração dos pregadores que se levantarão com a Bíblia aberta, exporão a palavra de Deus. Porque o que funciona para edificar crente é Bíblia, é palavra de Deus. Nada contra, viu? Não tenho nada contra os coaches nem os palestrantes. Mas nós precisamos de pregação do Evangelho. O Evangelho. Então Paulo, o grande que se sentia pequeno, mas não se sentia abatido, porque ele sabia que ele dependia não da sua intelectualidade, da sua grandeza, mas da grandeza de Deus. Você está entendendo? Então o problema é que muita gente se acha grande e não se torna pequeno diante de Deus. E aí ele perde a dependência, ele vai tentar resolver os seus próprios problemas. E o que é que acontece? Aí eles vão precisar dos coaches da vida. Mas que quando nós dependemos de Deus, como Paulo, mesmo sendo grande, nos sentimos pequenos, então é Deus que vai nos carregar, porque nós vamos depender dele e a nossa suficiência estará nele. A segunda palavra que Paulo usa aqui, e aqui quando ele vai fazer a sua apresentação pessoal, ele vai mostrar as suas qualificações. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, e veja se você identifica qual é a primeira qualificação de Paulo. Eu vou esperar você responder. Quem disse? Cadê o microfone? Para ele dizer aqui no microfone. Vem cá, chega, Mandela, para todo mundo ouvir. Tem algum microfone aí? Tá com a pastora aí. Qual é a primeira qualificação? Tá sem. Fala ali naquele que está sem som.
servo. Diga servo. Eu vou passar, que senão não vou ter tempo mesmo de pregar o que eu quero pregar hoje, o tema da mensagem. Mas a primeira qualificação de Paulo aqui é de servo. Ele podia ter dito apóstolo Paulo, mas ele disse servo, porque o nosso maior ministério é servir, irmãos. O maior líder não é aquele que impõe, que cobra, que pressiona, mas é aquele que lava os pés, se for preciso. Eu não tenho problema nenhum com essa questão de servir. Eu cheguei hoje aqui, essa base não estava bem limpa, eu fui, peguei um pano na minha mãe e limpei. Qual é o problema? Eu me lembro da apóstola Valnice, quando ela estava fazendo a reforma do templo da ICG aqui em São Paulo, e ela naquela época muito famosa pela televisão, né? E um empresário queria conhecê-la. E ele entrou na igreja, lá na Marquês de São Vicente, entrou, passou direto e disse: eu queria falar com a pastora Valnice. E alguém disse: está ela ali. E quando ele chegou, estava a pastora Valnice de calça, daquelas calças de esquente, né? Treinar sentada no chão com um martelo, com a marreta, que ela estava ajudando ela quebrando. Uma mulher no nível, na envergadura espiritual, ministerial daquela, ajudando, quebrando. Qual é o problema? Nos fundamentos aqui da igreja, quando a gente foi lançar as bases, eu estou aqui, irmão, isso aí para provar, eu cavei buraco com ele. Por quê? Não tem problema nenhum, irmão. Isso não desvaloriza ninguém. O verdadeiro líder é aquele que conquista pelo serviço. A liderança serviu. Foi Jesus quem desceu 7 degraus na escala descendente da humilhação e lavou os pés de discípulo. Então Paulo está dizendo aqui: servo. Essa é a minha primeira qualificação. E a segunda, veja aí. Primeira, servo, versículo 1. Quem pode dizer a segunda? Diga: chamado para ser apóstolo. Veja que ele não colocou apóstolo, é servo para depois apóstolo. Primeiro servo, chamado para ser apóstolo. Porque os ministérios têm que ser chamada de Deus. Quantos são os ministérios? Os ministérios quíntuplos? 5. Diga comigo assim, faz assim com a mão. Diga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 ministérios. E todos têm que entender o seu chamado, irmão. Alguns foram chamados para apóstolo, outros não. Alguns foram chamados para profeta, outros não. Alguns foram chamados para evangelista, outros não. Alguns para pastores, outros não. Alguns para mestres, outros não. E alguns, como Paulo, foram chamados para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então não force a barra, fique na posição que Deus te chamou. Se Deus te chamou para pregar, isso vai acontecer naturalmente. Se Deus te chamou para pastorear, isso também vai acontecer naturalmente. Quando nós fundamos a igreja aqui, o pastor Atilano veio fundar a igreja, eu liguei para ele, conversando com ele, e ele disse: olha, irmãos, o que eu queria era que viesse um pastor da ICG. E eu disse: a gente tem casa aqui para ele morar, a gente sustenta o pastor, a gente quer um pastor aqui. E eles estão aí, a ICG cresceu muito rápido, a gente não tem muitos pastores, a gente vai treinar, vai ser você mesmo. Eu disse: não, irmão, pelo amor de Deus, vão dizer que eu saí da outra igreja para ser pastor. Aí ele disse: meu irmão, arregaça a manga das camisas, o negócio é saquear o inferno e povoar o céu. Mas eu não vim para a ICG para ser pastor. Sabe como é que eu comecei aqui? Quem era do começo? Varrendo o salãozinho, limpando as cadeiras. Eu não tive pretensão, mas isso aconteceu naturalmente, porque eu hoje tenho consciência do meu chamado. Tem gente que não tem chamado pastoral e inventa de ser. Não sabe na enrascada que está se metendo. Meu irmão, você ter paciência de pegar, eu disse: minha filha, a gente está levando gente nas costas, gente que não tem compromisso, gente que não honra, gente que... Porque você está achando que, meu irmão, até Jesus foi questionado. Você quer que eu seja ingênuo? Eu serei ingênuo. Achar que que coisa tremenda. 100% de todos aqui estão batendo palma para tudo que o pastor faz. Líder de célula, cuide em fazer discípulos. Por quê?
Porque não seja ingênuo. Até Deus foi questionado no céu por Lúcifer. Isso é ser pastor, é ter paciência para ouvir um irmão 200 ou 500 milhões de vezes o mesmo problema. É você dizer como resolve. O cara não quer que seja resolvido daquele jeito, do cara ou a cara, né? E quer fazer do jeito dela, e depois liga para você tarde da noite, você aconselha, depois você vai da casa, aí depois você volta. Então, Suzana, se Deus te chamou para ser levita dessas cambalhotas bonitas que você dá aí, né? Glória a Deus. Estava hoje comentando sobre a sua perna, né? Daquele acidente. Suzana tem uma perna arrastando, chegou aqui arrastando, mas oramos na quarta-feira, está aí até hoje. É assim ou não é? Glória a Deus. Então, veja como ela é feliz. Então, não, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero ministrar. Não vai dar certo. Paulo disse: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Qual é o teu chamado? Se é de louvar, louve. Se é de ser intercessor, faça com esmero, interceda. Se é pregar o evangelho, ser mestre, expor a palavra, faça isso com prazer. Mas fique no lugar que Deus te colocou. Não, pastor, eu quero ser pé, mas Deus chamou você para ser mão. E seja feliz. Amém? Porque senão não funciona. Mas aí vamos continuar aqui, né? Primeira qualificação de Paulo, ele era servo. A segunda, ele era chamado para ser apóstolo. Eu não vou falar o que é apóstolo, porque eu não tenho tempo. E a terceira qualificação, versículo 1, qual é aí? Quem pode ler? Separado para o evangelho. Olhe para mim. Cristianismo é separação. Eu não posso me amoldar ao mundo, eu não posso me adequar ao mundo, eu não posso me parecer com o mundo. O evangelho é uma cultura contra a cultura do mundo. E ser cristão é ser consagrado, isso quer dizer separado, que vai dar origem à palavra santo. Como os vasos no templo de Salomão, eles eram separados. Então você foi separado. Você não pode ser igual ao mundo. Você foi cortado do sistema pecaminoso para viver nos padrões do reino de Deus. E agora Paulo vai, depois do versículo 1, depois das suas qualificações, ele vai apresentar o evangelho que ele prega. Primeira fase do evangelho que ele prega é segundo a carne. A segunda fase é segundo o Espírito. Versículos 4, 3 e 4. Veja comigo. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui ele está citando 2 Samuel 7 e está mostrando Jesus como um homem que encarnou. Quando ele diz que o evangelho é segundo a carne, quer dizer, o que ele está pregando é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez-se homem, pela via do nascimento legal, entrou na terra como homem. Jesus não era uma aparição fantasmagórica, ele era homem de carne e de osso. Inclusive quando ele ressuscitou, ele disse: eu não sou um espírito não, rapaz, toca aqui, ó, veja se o espírito tem carne e osso como eu tenho, depois de ressuscitado. Sabe para que ele fez isso? Para se identificar conosco, para dizer a você: eu conheço as tuas debilidades, eu conheço a tua fraqueza, eu sei das tuas tentações, eu sei do teu sofrimento, eu entendo tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem o Pai, o Deus Todo-Poderoso, lhe entende como Jesus entende, porque o Pai sempre foi Deus na eternidade, mas a palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e hoje ele se identifica com você e diz: eu posso enxugar a tua lágrima porque eu chorei também. Eu posso te ajudar a resistir a essa tentação, porque eu também senti a tentação na minha pele. O evangelho que ele prega é o evangelho do Cristo humano. Mas em segundo lugar, ele vai falar que o evangelho que ele prega é segundo o Espírito. Veja, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Declarado Filho de Deus em poder. Ele era Filho de Deus. E qual é a maior prova que ele era Filho de Deus e que ele era Deus?
a encarnação, não somente a encarnação, mas a ressurreição. Então na encarnação ele se identifica conosco como homem, na ressurreição ele declara que é Deus. Nós não servimos um defunto. Eu já estive no túmulo onde ele foi colocado, provavelmente, e eu vi lá escrito em inglês: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Se você for no túmulo de Maomé, as cinzas estão lá, os restos, eu acho que não tem resto mortal, mas está lá. Aqui já é Maomé, aqui já é Buda, mas no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. É por isso que o cristianismo é uma religião diferenciada de todas as outras, porque o cristianismo é a única religião em que os seus adeptos, os seus discípulos dizem: nós servimos a um Deus que se fez homem, se identificou conosco, mas que ressuscitou em poder. Por isso Paulo está dizendo: declarado Filho de Deus em poder, pelo Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos. E depois Paulo vai falar do destinatário e vai mostrar os privilégios dos irmãos de Roma. Veja, ele não tinha visitado a igreja de Roma, ele sabia que estava havendo esse problema, e ele envia a carta para prevenir os irmãos, para consolidar os irmãos doutrinariamente falando. E aí, veja o que é que Paulo vai dizer para os irmãos de Roma. Ele vai dizer que eles têm alguns privilégios. Primeiro está no versículo 6. Leia, por favor, e me diga qual é o privilégio que você encontra, que são nossos, não só de Roma, são nossos como cristão. Diga no microfone, pastora, passe para ela, que ela está respondendo aí, para ela dizer para todo mundo ouvir. Qual é o privilégio? Primeiro privilégio? Sermos chamados para sermos de Jesus Cristo. Primeiro privilégio, que privilégio? Chamado para ser de Jesus Cristo, irmãos. Bata no peito assim, ó, com força, e diga: eu não sou meu não. Balança o seu irmão e diga: você não é seu não. Agora, não diga assim não, porque vai ficar deselegante, mas tem gente que diz: está pensando o quê? Eu não sou cachorro sem dono. Eu diria: você não é ovelha sem dono, porque cachorro você nunca será. Você é de Jesus Cristo. Que privilégio, irmãos! Que privilégio. Herodes foi um grande rei, mas ele não foi de Jesus Cristo. Faraó dominou o mundo da época, mas ele não foi de Jesus Cristo. Quantas pessoas aí que são donas de si mesmas e se acham poderosas, até deuses, por causa da posição social, do status, do poder aquisitivo. Eles podem ser tudo, mas eles só serão de Jesus Cristo se vierem para o Evangelho. Mas nós somos privilegiados porque somos de Jesus Cristo. Dê um aplauso a Ele. Então tu não sou teu não, cara. Tu não podes fazer o que tu achas que tu tens direito de fazer com as tuas mãos. Olha bem como tu estás usando as tuas mãos. Mãe, você não pode usar sua mão para beliscar teu filho não. Puxa a vanta da orelha, tapa, não. Essa mãe é de Jesus, para abençoar. E o que é que eu faço? Pego uma varinha, como o Felipe sabe muito bem. Ele sempre pegava as varinhas e dizia: pai, dá certinho para dar na gente. Aí o Monalho dizia: está ficando doido, Felipe. Que eu disciplinava em amor. Disciplinas não é estourar. Você vai criar um trauma no menino. Estoura com o menino, chama o palavrão, pega um estaca, quer matar o menino, bate na cara do menino. Aí quando ele crescer, ele vai querer bater em você também. Pega uma vara, uma sandália ou um cinto, leva para dentro do quarto, ensina, diz porque vai bater, diz que vai doer mais em você do que nele, ele não vai acreditar, mas disciplina dessa maneira. Então tuas mãos não é para tu fazer o que tu bem entendes, as tuas mãos é para se levantar para adorar a Deus. Ou então o que nós cantamos aqui nessa música não passa de hipocrisia. Toma minhas mãos, eu não preciso dela, se não for para te tocar. E você está acessando site pornográfico com as tuas mãos que você diz que é para adorar a Deus. Você é de Jesus ou não, meu irmão? Pastor, o senhor está bravo demais hoje, estou nada. Eu quero chocar você, para você despertar. Teus pés, toma meus pés, eu não preciso dele, se não for para correr na tua presença.
Você diz que é Jesus, teus pés entrando em lugares que nunca deverias estar lá. Teus olhos, se tu sou de Jesus, teus olhos é dele. Então não coloque ele em qualquer coisa, né? Mas vamos passar aqui, né? Primeiro privilégio, chamado para ser de Cristo. O segundo, quem pode ler aí? Está no versículo 7. Quem pode dizer qual é o segundo privilégio? Qual? Diga aí alto, eu quero ver. Está acompanhando comigo? Amados de Deus, ó privilégio grande, amado de Deus. Pastor, ninguém me ama, ninguém me quer. Que conversa é essa? Jesus morreu para te salvar. Deus abriu os braços e te disse: ninguém te ama, ninguém te quer, mas eu te amo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero saber, o mundo pode me odiar, pode dizer o que disser de mim, eu não estou nem aí. O meu Pai me ama, eu sou amado de Deus. Terceiro privilégio, quem é que pode encontrar? Está no versículo 7. Quem encontrar, diga. Chamado santo. Isso aqui eu não vou nem falar, porque eu vou adiantar agora para entrarmos na mensagem, não é? Eu disse a você que eu passava 10 anos para pregar a carta romana, versículo por versículo. Vocês estão brincando, não estão acreditando, achando que é exagero. E agora Paulo vai dar a sua saudação pessoal, versículos 7 e 8. Quem encontrar a saudação pessoal de Paulo aí, diga a mim. Como é que ele sauda os irmãos? Graça e o quê? Graça e o quê? Aí tem gente que fica censurando graça e paz, porque não, o certo é a paz do Senhor. E quem disse que é errado? Mas por que eu digo graça e paz? Porque Paulo dizia, meu irmão. Agora você vai você vai me questionar que eu digo graça e paz. Tá, que Paulo dizia, meu irmão. E se disser a paz, é a saudação de Jesus, Shalom. E disser a paz do Senhor, é tudo a mesma coisa. Vamos acabar com essa religiosidade, com esse sectarismo, exclusivismo. A gente está achando que só em Segec é a igreja certa, porque em Segec diz graça e paz. A gente diz graça e paz, a paz de Deus. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã religiosa ao extremo, que na igreja dela tinha que dizer a paz de Deus. Se dissesse a paz de Cristo não valia, a paz também não valia, graça e paz não valia, a paz do Senhor não valia, paz de Deus. Aí eu cheguei, como eu sabia que ela era desse grupo cristão que se diz a paz de Deus, eu remo de acordo com o barco, com o capitão do barco. Eu cheguei e disse, e ela estava sentada, né, aquele jeito religiosão. Aí eu disse, a paz de Deus. Ela pulou da cadeira e disse, a paz de Deus. Ele disse, a paz de Deus, meu irmão. Diga para o teu irmão, de graça e paz, meu irmão. Olha, se alguém aí vier com bobagem, dizendo que você está errado de dizer graça e paz, você vai abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1 e versículo 7, e vai dizer, era assim que Paulo dizia, eu vou dizer, porque Paulo dizia, porque eu não posso dizer. Mas não vou pregar sobre graça e paz não, que não tem tempo. Na saudação pessoal de Paulo, ele fala da graça e da paz, e depois ele rende graças pelos irmãos de Roma. Veja no versículo 8 comigo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E isso aqui eu não tenho mais tempo. Então vamos para o tema da nossa mensagem, o Evangelho. Leia comigo de novo o versículo 16. Vamos lá, todo mundo, vamos ler em voz alta o versículo 16. 1, 2, 3, vai lá. Quero ouvir você. Verso 17. Aqui começa o nosso tema, o Evangelho. Veja o que Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho? Porque na época de Paulo, ser cristão era uma vergonha. Hoje os evangélicos são ovacionados, aplaudidos, né? Hoje virou moda ser evangélico, né? Gospel, né?
Porque hoje tem igreja de todo tipo, de todo jeito, que todo mundo, para se adequar a qualquer um, tem até a igreja dos homossexuais aqui em Natal, né? A igreja é refúgio, não sei de quê, refúgio dos bichos. Até a igreja homossexual tem, né? Mas na época de Paulo, ser cristão era motivo de vergonha. Sabe por quê? Jesus era considerado um deus cavalo para os pagãos. Um achado arqueológico, se encontraram uma frase, um desenho de um asno, num corpo de homem com a cabeça de asno, né? E dizia, Emiliano, se não me engano o nome do cara, adora o seu Deus, comparando Jesus como um animal. Ser cristão era uma vergonha, por quê? Porque o cristianismo pregava um Deus que se tornou homem e na fraqueza humana morreu na cruz e morreu despido. Essas fraldas que vocês vejam aí nos crucifixos, foi a igreja de homem que colocou. Jesus morreu despido, os crucificados morriam despido. Então Jesus, além de sofrer a dor espiritual, a dor física, a dor emocional, ele sofreu uma das piores dores, a dor moral. E os discípulos dele estavam lá diante dele, vendo ele se tornando um espetáculo diante de todas as pessoas que passavam e viam na cruz. E quando alguém se convertia ao cristianismo, alguém ficava zombando e dizia: você é cristão? Você serve aquele que foi pendurado na cruz, que morreu nu na cruz? Então era motivo de vergonha para muitos. Mas Paulo está dizendo: não me envergonho do Evangelho. E com essa declaração de Paulo nós descobrimos três coisas: aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que se envergonham do Evangelho e aqueles que são a vergonha do Evangelho. Os que não se envergonham do Evangelho, eles testemunham em qualquer lugar. Eles não têm medo de dizer a plenos pulmões que é cristão, salvo, que encontraram o Evangelho. Como dizia um antigo pregador, que hoje tem 70 anos, mas prega muito bem, e eu vi ele ilustrava fazendo o seguinte: ele dizia assim: tem gente que tem vergonha de ser cristão. Se eu pudesse, eu andava com a Bíblia na cabeça desse jeito, só para dizer a todo mundo que eu sou crente. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu acidentalmente tive um envolvimento com alguém que não era cristão. Isso me trouxe prejuízo muito grande, e eu, conhecedor do Evangelho, minha mãe me levou para a igreja, mas eu não fui aceitar Jesus de verdade. Eu estava na crise e eu fui buscar refúgio lá. E fui naquele primeiro dia no ciclo de oração, chorei, mas eu não tinha entregado a minha vida a Jesus. Chorava por causa da crise que eu estava enfrentando. E aí, quando terminou o culto, a irmã de Gerson disse: vamos evangelizar, Cleofa, amanhã, tal. A igreja era pequenininha, pouquinho jovens, e eu, com vergonha de evangelizar, porque estava com vergonha de dizer que era crente, eu disse: não, é por causa do sol, a sinusite, inventei desculpa. Então, no outro dia eu fui para o colégio, e quando eu cheguei lá, meus colegas começaram: rapaz, você é crente? Eu falei: eu não, Deus me livre de ser crente, é conversa, eu não sou não. E não era mesmo. Eu me envergonhei do Evangelho, porque eu não tinha tido uma experiência com o Evangelho. Quantas vezes nós nos envergonhamos de dar testemunho do Evangelho diante da sociedade? Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Então há aqueles que não se envergonham, mas há aqueles que se envergonham do Evangelho. Há muito tempo atrás eu ouvi um pastor contando uma história de uma adolescente que tinha vergonha da sua mãe, porque a mãe dela tinha as mãos deformadas. E todas as vezes que as colegas dela iam para a casa dela, ela dizia: mãe, vai lá para o quarto, fique lá, não sai de lá. E a mãe, muitas vezes, se sentindo humilhada, mas para não contrariar a filha, ia para o quarto, porque as mãos delas eram deformadas. Até que um dia, ela já bem grandinha, a mãe dela disse: minha filha, eu sei que você tem vergonha das minhas mãos, toda vez que você vai comigo para algum lugar, você não diz que eu sou sua mãe, mas eu quero contar uma história para você. Quando você era uma bebê recém-nascida, houve um incêndio aqui na nossa casa, e eu entrei no seu quarto,
e o seu quarto estava em chamas, e quando eu olhei, o fogo estava praticamente rodeando o seu berço, e eu meti as minhas mãos e consegui arrancar você de maneira sobrenatural, e por isso minhas mãos são assim. As minhas mãos estão assim marcadas, queimadas, porque foram as mãos que salvou você. E ela caiu no choro, nunca mais ela teve vergonha da sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você: as mãos de Jesus são feias, porque elas são furadas, traspassadas. Ele tem até hoje as marcas da crucificação. Então, se ele morreu numa cruz, humilhado, nu, e teve as mãos deformadas por causa de você, não se envergonhe do evangelho, porque ser cristão